Bem, meus irmãos, a paz, a graça, shalom, shalom, shalom. Nós estamos voltando na nossa aula de Teologia Pastoral 2. Faz parte do curso básico teológico. É o 6º livro do nosso seminário. Cada livro tem 6 matérias, são 36 matérias. Este é o 6º livro e essa é a última aula do 6º livro. A matéria é Teologia Pastoral 2. Teve Teologia Pastoral 1 no 5º livro. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Berechit, de Lajinha, Minas, pastor Ilmar, professor da Rede Estadual de Minas Gerais, em várias matérias, e aqui nós estamos ministrando Teologia Pastoral. Eu pastoreei durante algum tempo, mais ou menos, pouco não pastoreei tanto, mas pastoreei 2 anos e mais 1 ano e pouco, mais ou menos 3 anos e meio. Nesse ministério mais é ensino, é ensinar, e é o que estamos fazendo aqui. Mas também tive a oportunidade de conhecer e desempenhar o pastoreio. Lembrando que na aula passada falamos nós estamos falando de planejamento de longo prazo. Um pastoreio, um líder, precisa de ter um planejamento de longo prazo para implantar na sua comunidade eclesial. Na aula passada falamos de 3 fatores desse planejamento, 3 princípios, né? Bem fatores. O princípio da visibilidade, da viabilidade e da veracidade. Hoje iremos falar de mais 4 princípios e encerrar a questão do planejamento de longo prazo. A questão seguinte é a vitalidade no Espírito Santo. Essa é uma coisa que tem que ter um planejamento de longo prazo, a dependência do Espírito Santo. Né? Você pode fazer muitos planos, escrever muito bonitinho, fazer muitas técnicas de administração, usar todos os meios possíveis de lógica, de logística, mas se não tiver dependência do Espírito Santo, não adianta nada, porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Né? Somos um povo do altar e do quarto de oração. Temos que confiar no Espírito Santo para que ele nos motive a fazer as coisas. A liderança deve buscar a Deus sempre sobre isso. Aliás, esse é um dos males que nós temos acontecido e temos visto hoje nas nossas reuniões, né? As reuniões que antigamente eram todas motivadas, direcionadas pelo Espírito Santo. Hoje em dia, as reuniões de lideranças nossas são mais bater assunto de diálogo, de colocar questões, mas não se ouve o Espírito Santo, não se questiona o Espírito Santo sobre os assuntos que vão sendo apresentados. Você apresenta um assunto, já traz uma ideia sobre ele e pergunta o povo se aceita e decidiu, acabou. É preciso que tenhamos mais Espírito Santo nas reuniões. Ele possa estar presente e nós ouçamos a sua voz. Então, a 4º princípio do planejamento de longo prazo é vitalidade do Espírito Santo, é a dependência do Espírito Santo naquelas decisões que temos que tomar, nos planos que temos em mente. Outra 5ª coisa, o 5º princípio, é o princípio da valorização. Né? É preciso saber, Paulo falando a Timóteo sobre o assunto, na sua 2ª carta, disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Esse, aliás, é o nosso tema aqui do nosso seminário, é o nosso lema. O lema do seminário é esse aí: procura apresentar aprovado. Como? Estudando e entre outras tantas coisas. Não seria difícil trocar a palavra para obreiro por obra, né? E aplicar o versículo, a palavra obra, que Deus nos chamou a fazer. É valioso aos olhos de Deus e deve ser aos nossos também. Valorizar a sua chamada, valorizar o seu ministério, valorizar a sua igreja, vestir a camisa do seu ministério, vestir a camisa da sua igreja. Tem gente que fica dentro de um ministério, mas só falando bem do outro e fala mal do seu. Então valorize, esse é o princípio do planejamento, valorizar. Como podemos valorizar essa denominação que o Senhor nos colocou nela para fazer a obra de Deus? Como podemos fazer isso? Então esse é o segredo que nós temos que apresentar nesse item, que é o item da valorização, que é muito importante. Vamos então seguindo. José nos fala sobre isso, quando diz que seus irmãos diziam: eis que lá vem o sonhador mor. Quer dizer, ele era valorizado por aquilo que falava. Como ele falava muitos sonhos, contou 2 sonhos para os irmãos dele, né? E os seus irmãos passaram a dar esse nome, ele, o sonhador mor. Ele só falava daquilo. Então são as valorizações, são as coisas que nós temos que falar dela. O 6º princípio é o princípio da ousadia. Né? Ousadia. O que é uma pessoa ousada? É a pessoa que está inclinada a correr riscos. Ele não fica só na sua parte de segurança, ele tem coragem de mudar para correr risco. Então a liderança de igreja que não se arriscam, não vão à frente. Fica paradas, estáticas, elas não se arriscam. Então tem igreja que tem 60 anos que está usando mimeógrafo, até hoje ainda. Não tem coragem de passar a comprar uma impressora, a laser ou colorida e tal. Tem gente batendo datilografia até hoje ainda.
não tem coragem de mudar para a computação, para o teclado, para os programas de Word, de Access, de Excel. Ele ainda continua fazendo continha ali, né? Não tem um programa para as coisas. Então é preciso que mude. Só vamos ter ousadia para mudar se nós tivermos. E uma coisa interessante que a gente observa nesse quesito da ousadia, a construção de igreja, né? Eu tenho entrevistado vários pastores que construíram igreja do nada, fizeram igreja de 200 mil, de 300 mil, de 500 mil, e eles explicam isso, que tem que lançar a mão no arado, e Deus vai dando recurso. Deus vai mandando e-mail, mandando recurso, diz eles que construíram essas igrejas sem ter recurso, que conseguem, Deus motiva as pessoas em volta, vem de longe, vem de perto, membros de igreja fazem doações, e diz eles que do nada conseguem levantar um grande patrimônio sem ter nada. Se ficar esperando juntar o dinheiro para fazer a construção, nunca vai construir. É preciso ter ousadia, é preciso colocar-se pronto para arriscar, para deixar Deus fazer, né? Aliás, esse era um dos segredos da caminhada no Egito, da saída do Egito, né? Entre os 8 quesitos que o povo tinha que sair fora do Egito levando aquilo, uma das coisas era não carregar provisões. Você pode observar que o maná só caiu 30 dias depois. Primeiros 30 dias, Deus permitiu que acabasse com tudo que eles tinham em estoque. Estoque de cereal, estoque de cevada, estoque de trigo, estoque de espelta, estoque de tudo que eles comiam. Quando eles acabaram o estoque deles, aí sim o maná caiu do céu. O maná só caiu 30 dias depois que saíram. Saíram no dia 15 do mês de Abib ou Nissan, o primeiro mês. E o maná só caiu no dia 15 do segundo mês. Então, não podemos ter provisão, temos que depender de Deus. E a liderança, o pastoreio, se ele pensar que a igreja é dele, ele está lascado, está completamente derrotado. A igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. Ele faz a obra para o Senhor Jesus. Ele é o representante do Senhor Jesus ali. Esquece que a igreja é sua. Você não fundou igreja nenhuma, você não é pastor de igreja nenhuma, você está ali, não é sua. Usar, quando Davi foi trazer a arca de volta no carro novo, ele foi colocar a mão na arca para segurar a arca, segurar a obra de Deus. A obra é do Senhor, o dono da obra é Jesus. Ele toma conta da obra, você não precisa defender a obra para Jesus, ele defende a obra. E o último quesito é a vulnerabilidade. Num planejamento de longo prazo, você tem que entender isso, que vulnerabilidade é a capacidade de ser magoado ou ferido. As cicatrizes ficam, mas servem de lições para nós. Então pensa que você pode ser atingido por uma coisa e outra, tem que ser vulnerável. Você tem que aprender a saber que tem que deletar aquilo ali, deixar para lá, não ficar vivendo uma vida magoada em cima daquilo. Porque a igreja me fez assim, esses membros daqui faz assim. Tem que aprender a perdoar, né? A deletar. É preciso que tenhamos isso em mente. Então, que as comunidades lá então é preciso, meu irmão, na vulnerabilidade, entender isso, que pode acontecer percalço, pode acontecer tombos, queda, batida, incidentes, mas é preciso termos a capacidade de deletar, de apagar, de não magoar, não criar remorso, motivo de ira contra aquilo, né? A Bíblia diz, não se ponha a sua ira sobre o sol. Passou o dia, acabou, encerrou, acerta as coisas e não deixa acumular. Então falamos dos 4 últimos princípios de um planejamento de longo prazo. Fica na paz, tchau, tchau.